Olá, bem-vindo, empresário, empresária. Este é o nosso podcast Jurídico de Dono. Neste episódio 7, nós vamos desvendar os aspectos mais relevantes dos contratos de trespasse. São essenciais para a aquisição ou alienação de um estabelecimento empresarial. Nós vamos abordar essa operação sob diversas perspectivas, seja para o pequeno, médio ou grande negócio. E reconhecendo que os princípios, embora sejam os mesmos, sem dúvida alguma, a profundidade da due diligence e a complexidade das negociações, elas variam consideravelmente. Afinal, a análise de custo-benefício, ela é sempre primordial. Nem todo detalhe vai se aplicar com a mesma intensidade a um salão de beleza e a uma fábrica, por exemplo. O nosso objetivo é te fornecer uma visão abrangente e prática para que você consiga transitar por esse processo com segurança e inteligência. E aqui eu vou compartilhar um conhecimento que adquiri ao longo de décadas de experiência prática neste campo. Quando se trata do ponto de partida em uma análise de trespasse, o entendimento profundo dos motivos dessa venda e do encaixe estratégico é muitas vezes o verdadeiro início de tudo. Para o comprador questionar por que estão vendendo e como esse negócio ele vai se encaixar na minha estratégia. Isso vai oferecer uma base muito sólida para toda a due diligence que vai vir na sequência. Por sua vez, o vendedor ter clareza sobre os seus próprios motivos ajuda a conduzir a negociação de uma forma mais eficaz. É a partir dessa compreensão estratégica que todas as outras análises elas vão ganhar contexto e relevância, como nós vamos abordar aqui hoje. Dito isso, no que tange aos aspectos financeiros, a análise vai muito além da carteira de crédito. É fundamental uma avaliação aprofundada do histórico de faturamento e rentabilidade do estabelecimento. Primeiro, são consistentes? Quais são as margens de lucro? Há sazonalidade? A estrutura de custos é eficiente ou há gargalos? Analise o capital de giro necessário para a operação, as projeções financeiras e a capacidade de geração de caixa. É preciso verificar se existem financiamentos ou empréstimos atrelados ao estabelecimento e quais são as condições de suas transferências ou liquidação. A forma como o preço de trespasse será estruturado também é financeira. Por exemplo, pagamento à vista, parcelado, com earn-out, que é um ganho vinculado a um desempenho futuro, ou troca por participação em outro negócio. Cada modalidade ela tem suas implicações de fluxo de caixa e risco. A análise de crédito de clientes é também fundamental para entender a saúde financeira e o fluxo de caixa futuro do negócio. Como já discutimos, o trespasse envolve a transferência de uma, abre aspas, máquina de fazer dinheiro. O fundo de comércio, que inclui desde os bens visíveis, como instalações e estoque, até os ativos que são intangíveis, que dão verdadeiro valor ao negócio, como a clientela, o ponto comercial, os contratos e a propriedade intelectual. Portanto, proteger esses ativos ele é indispensável. Os sistemas que sustentam o negócio, como o ERP ou CRM, precisam ser avaliados não só pela eficiência, mas pela compatibilidade e pelas licenças de uso. Para negócios menores, a análise ela é mais direta. Para grandes empresas, a integração tecnológica ela pode ser um fator de custo e complexidade muitas vezes relevante. Bom, canal de vendas e distribuição, esse é o motor de receita. Seja a sua equipe de vendas direta ou uma rede de distribuidores, é preciso entender sua eficácia e os contratos que a regem. A própria lei vai proteger o comprador ao determinar que o vendedor não pode fazer concorrência ao negócio adquirido por um tempo, como vamos falar aqui, preservando a sua clientela e seu ponto comercial. Isso está regulado no artigo 1147 do Código Civil, que estabelece a não concorrência do alienante por um período de 5 anos após o trespasse, a menos que haja uma autorização expressa no contrato para que ele volte a atuar no mesmo ramo. Essa cláusula, então, ela pode ser flexibilizada ou reforçada no contrato, e ela é um escudo importante para o comprador. Ela visa justamente evitar que o vendedor
ao se desfazer do estabelecimento, utilize seu conhecimento prévio, relacionamento com clientes e a experiência para desviar a clientela para esse novo negócio, por exemplo, esvaziando o valor daquilo que foi adquirido. Nós vamos falar sobre o goodwill mais à frente, mas essa garantia de não concorrência é um dos fatores que assegura que o goodwill e o valor do ponto comercial efetivamente se transferirão para o novo proprietário. E a sua correta aplicação e o monitoramento vão ser pontos-chave para a segurança do investimento. A cessão de contratos é outro ponto determinante. Embora a lei permita a transferência dos contratos do estabelecimento, muitos acordos importantes com fornecedores estratégicos, clientes-chave, locadores, financiamentos e acordos de licenciamento podem exigir o consentimento da outra parte para sua transferência, ou prever, então, a rescisão em caso de trespasse. Uma auditoria legal minuciosa é indispensável para identificar esses entraves. Entenda bem, os aspectos fiscais e tributários são um universo que vai muito além da mera verificação de dívidas de impostos e abrange uma análise profunda de riscos, oportunidades e conformidade. É preciso mergulhar fundo na estrutura tributária que o estabelecimento adota. Ele está no Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real? Esse regime fiscal é o mais eficiente para a forma como você pretende operar o negócio no futuro? Há créditos tributários acumulados que você poderá ou não aproveitar após a compra? Verifique se o estabelecimento usufrui de incentivos fiscais ou benefícios específicos e, essencialmente, se eles são transferíveis para o novo proprietário ou se serão perdidos com a transação. E mais do que isso, é fundamental auditar a conformidade das declarações fiscais passadas. Existem riscos de autuações futuras por erros, omissões ou interpretações divergentes da legislação, mesmo que ainda não sejam dívidas formalmente constituídas. A forma como os ativos, bens e direitos estão registrados no balanço contábil do vendedor também tem implicações fiscais importantes para você como comprador e influencia, sem dúvida alguma, a base de cálculo para depreciação de ativos e para eventuais ganhos de capital em futuras vendas. Uma análise tributária profunda pode revelar tanto armadilhas fiscais quanto oportunidades de otimização para sua nova gestão, impactando diretamente o retorno do seu investimento. Bom, outros aspectos que exigem negociação incluem as questões regulatórias e de conformidade. Para além das licenças e alvarás básicos de funcionamento, é preciso investigar se o negócio está em conformidade com todas as normas setoriais específicas, sejam elas, por exemplo, da Anvisa para alimentos e medicamentos, do Banco Central para serviços financeiros, de agências ambientais para indústrias ou de órgãos de proteção ao consumidor. Existem pendências, processos administrativos ou multas em andamentos que podem gerar passivos ou restrições futuras? A falta de um alvará específico, uma licença ambiental vencida, uma operação que não segue as normas da vigilância sanitária ou até mesmo uma fiscalização pendente podem rapidamente transformar um bom negócio em um pesadelo legal e financeiro. Paralelamente, a condição dos ativos físicos também é importante. Uma inspeção detalhada de máquinas, equipamentos, veículos e até mesmo o estado de conservação do imóvel, se ele fizer parte da transação, é claro, é indispensável. Eles estão em bom estado de funcionamento, têm vida útil esperada, vão exigir investimentos imediatos e substanciais em manutenção ou substituição em breve? Avaliar o ciclo de vida desses ativos e os planos de investimento futuros ajuda a compor o capital que vai ser necessário e evita surpresas desagradáveis após a aquisição. E, claro, outros aspectos que podem e devem ser olhados com lupa são aqueles ligados à saúde e segurança do trabalho, verificando, por exemplo, o cumprimento de normas regulamentadoras,
passivos por acidentes ou doenças ocupacionais. Questões ambientais, como licenças, conformidade com legislações de descarte e destinação de resíduos e potenciais multas ou processos relacionados a impactos ambientais. Passivos cíveis, como disputas com clientes, fornecedores e qualquer litígio judicial ou extrajudicial que possa gerar condenações ou obrigações financeiras no futuro. Passivos criminais, se há processos ou investigações envolvendo a empresa ou seus sócios no contexto da atividade empresarial. E previdenciários, dívidas de INSS, FGTS ou questões relacionadas a benefícios de empregados, como planos de previdência privada ou de saúde, que o comprador possa herdar e que representem obrigações futuras. Embora tenhamos nesse episódio focado em alguns dos aspectos mais frequentes, a due diligence completa se estende a todas as áreas, buscando uma visão 360 graus do negócio. E falando em otimização, uma abordagem ágil na operação de trespasse pode fazer toda a diferença, especialmente em cenários que exigem velocidade e adaptação. Em vez de um processo linear e rígido, a agilidade envolve a capacidade de identificar os pontos mais críticos rapidamente, priorizar essas análises e decisões e iterar sobre as informações conforme elas vão se tornando disponíveis. Isso significa ter equipes multidisciplinares trabalhando em colaboração constante, com comunicação fluida e capacidade de ajustar o curso quando novos dados surgem. Não se trata de pular etapas, mas de otimizar cada fase, focando no que realmente gera valor e mitigando os riscos mais urgentes. Essa abordagem é particularmente útil para negócios menores e médios, onde a agilidade pode ser a chave para fechar um bom negócio antes que a janela de oportunidade se feche. Por fim, a proteção contra passivos é um pilar de segurança do comprador. O contrato de trespasse ele precisa incluir garantias e indenizações robustas, onde o vendedor se compromete a indenizar o comprador por perdas decorrentes de informações inverídicas ou passivos que surgirem. Mecanismos como a retenção de valor, onde parte do preço fica retida em uma conta garantia, conhecida como escrow, são salvaguardas poderosas. Seguros como o de indenização e garantia do comprador, também conhecido como seguro M&A, vem ganhando destaque como uma ferramenta sofisticada para alocar e mitigar riscos em transações, protegendo tanto o comprador de surpresas pós-aquisição, quanto o vendedor ao limitar sua responsabilidade. Em transações menores ou de maior risco percebido, a negociação de fianças pessoais dos sócios vendedores ela pode ser uma condição para o fechamento, vinculando o patrimônio dos sócios e oferecendo uma camada extra de segurança. Outro elemento fundamental na valoração de um trespasse e que comentamos aqui rapidamente com vocês é o goodwill. Em termos simples, o goodwill representa o valor intangível do negócio que excede o valor justo de seus ativos e passivos identificáveis. Ele é a representação do valor da marca, da reputação, da base de clientes leais, da localização privilegiada, de processos eficientes e do know-how que o estabelecimento construiu ao longo do tempo. Em outras palavras, abre aspas, algo a mais que faz com que aquele negócio valha mais do que a soma das suas partes. Ao avaliar o trespasse, o comprador muitas vezes paga por esse goodwill, esperando que ele se traduza em lucros futuros, superiores à média do mercado. Para o vendedor, é a materialização do esforço e investimento na construção de uma reputação e vantagens competitivas. A correta mensuração e o reconhecimento desse goodwill são essenciais para que o preço da transação seja justo e reflita o verdadeiro potencial do estabelecimento, garantindo que o vendedor seja recompensado pelo valor intrínseco construído e que o comprador entenda o real benefício de sua aquisição. A cultura organizacional e a retenção de talentos-chave também são pontos que impactam diretamente a continuidade e o desempenho após o trespasse.
Trespasse não é apenas uma transação de ativos, como já vimos e falamos no episódio anterior, mas também uma transição de pessoas. A cultura, ela existe na empresa, como as pessoas trabalham, se comunicam e interagem. Pode ser um facilitador ou um grande obstáculo para a integração pós-aquisição. Uma cultura desalinhada pode gerar muita resistência, queda de produtividade e até a perda de funcionários importantes. A retenção de talentos-chave, ou seja, daqueles colaboradores cujo conhecimento, relacionamento com clientes ou habilidades específicas são vitais para a continuidade do negócio. É outro aspecto que impacta diretamente a capacidade do novo gestor de manter a produtividade e a inovação. É fundamental identificar esses indivíduos e muitas vezes negociar acordos de permanência ou planos de incentivo para garantir que a transição de conhecimento e a continuidade operacional ocorram sem sobressaltos. Bom, chegamos ao final deste episódio e eu espero verdadeiramente que a jornada pelos aspectos do Trespasse tenha sido bastante esclarecedora a você e, acima de tudo, prática para a sua realidade de empresário. Entender a complexidade de uma aquisição ou venda de um estabelecimento comercial é sua maior vantagem. Fazendo um breve retrospecto, nós vimos que o Trespasse é um processo multifacetado que envolve desde a estratégica decisão de venda até a profunda análise financeira, passando pela avaliação de sistemas e canais de vendas. Compreender a seção de contratos e os aspectos fiscais e regulatórios é fundamental para evitar surpresas. A consideração pela condição dos ativos físicos e adequação às normas de saúde e segurança do trabalho, ambientais, cíveis, criminais, fiscais, tributárias e previdenciárias são aspectos a serem minuciosamente verificados. A aplicação de uma abordagem ágil pode, sem dúvida alguma, otimizar o processo. A valorização do goodwill, que reconhece o algo a mais do negócio, e a atenção à cultura organizacional e retenção de talentos-chave para garantir uma transição suave, são elementos que definem o sucesso dessa operação. E, independentemente do seu porte, a mensagem é clara. O Trespasse não é um ato isolado, mas é um processo estratégico. Exige um olhar atento aos números, à lei, mas também às pessoas e aquilo que não está no balanço, como a reputação e o potencial de crescimento. É uma oportunidade para você, comprador, dar um salto em seu negócio, adquirindo uma base já estabelecida. E para você, vendedor, pode ser a chance de capitalizar sobre anos de trabalho e construir uma transição bem-sucedida. Eu reconheço que nem sempre é possível contar com uma assessoria multidisciplinar completa, especialmente para o pequeno e médio empresário. Nesses casos, a priorização e a busca por conhecimento específico se tornam ainda mais importantes. Foque nos aspectos de maior risco e maior impacto para o seu negócio. Busque profissionais ou consultorias que ofereçam soluções mais modulares ou que se encaixem em seu orçamento, garantindo pelo menos uma análise jurídica e contábil básica, mas sólida. Lembre-se, o investimento em prevenção é sempre menor do que o custo de um problema não previsto. Até o próximo episódio.